Uns lançam livros, outros participam da diretoria de marketing ou da consultoria de marketing de um clube de futebol e outros são só torcedores fanáticos mesmo. Chegou a hora da gente saber quais são os times de futebol do coração dos nossos publicitários. Desde criança, desde que eu me lembre, que eu me conheça por gente, eu torço pelo Palmeiras, até porque era quase que uma obrigação na família, né? Talvez se eu não torcesse pelo Palmeiras, eu teria que mudar de sobrenome. Minha família, sendo italiana, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe, meu padrinho de batismo é palmeirense, foi o primeiro a me levar num jogo. Então eu já nasci torcendo pelo Palmeiras. Eu não nasci santista, eu nasci palmeirense. Meu pai era palmeirense, a família palmeirense, e eu escolhi o Santos, que eu acho que na época era um crime, né, você trocar de time, etc. Mas nada mais do coração do que um time onde você escolhe. Eu é que quis ser santista. Não, eu nasci em Santos e surpreendentemente decidi torcer para o Santos, mas eu acho que a relação, mais do que com a cidade, a relação com o time começou por causa da história do Pelé. Não tem como você começar a torcer para o Santos, mesmo nascendo em Santos, apenas pela cidade. Você tem uma relação com a história do maior jogador de todos os tempos. Pelo menos na nossa opinião, né? Não perguntaram para os argentinos. Meu time do coração é o Esporte Clube Internacional. Meu time do coração é o Flamengo. E a minha relação com ele é uma relação de amor, paixão, ódio. Minha paixão pelo Vasco é desde que eu nasci, eu acho, cara. Eu sou de família de vascaínos e tive a sorte de ter sido bem orientado na vida. Então virei vascaíno de berço. Meu time do coração é óbvio, é só dar uma passadinha por aqui, já dá para vocês sentirem, graças a Deus eu sou São Paulino. Eu nasci em setembro de 1951, no dia 29 de setembro, mas tenho a impressão que 9 meses antes disso eu me transformei já em corintiano. Em relação a rival, nós temos uma definição clara, que é assim, rival é o Corinthians, o nosso eterno rival. O São Paulo não é rival, ele é inimigo. Eu sou do tempo que o grande inimigo do Palmeiras era o Corinthians, então eu não consigo mudar. Hoje eu sinto que o São Paulo conseguiu, um pouco pela arrogância, um pouco pelos títulos. Eu diria que assim, os arquirrivais foram esses três aqui, né? O Barcelona, o Milan e o Liverpool. Que é quem a gente pode falar que tiveram momentos, né, de arquirrival. Eu acho que eu pararia por aí, que mais? Não sei, bicho, acho que parou. O resto não dá pra competir muito, não. Tentaram roubar nosso estádio na época da guerra, quando nós tivemos que mudar o nome aqui ó, Palestra Itália, que era assim. E aí, na época da guerra, tivemos que mudar para Palmeiras. E nessa época, o nosso inimigo tentou pegar o nosso estádio, mas não conseguiram. Vou ao Morumbi, afinal de contas a gente tem estádio, né? Eu ficaria com esses três, e que aliás nós ganhamos, né? Mas mas independente disso, a gente, agora sem sacanagem, acho que foram fases, né? O São Paulo teve um momento que o Palmeiras encheu um pouco o saco da gente, na época de Parmalat, era uma coisa que irritava um pouco. O Santos, na época na primeira passagem do Diego e do Robinho. Olha, de verdade, acho que nenhum. O Santos é melhor que todos, assim, e acho que não tem arquirrival. Existem alguns que são fregueses, né, históricos, Corinthians, que por muito tempo foi freguês. Não sei, cara, eu não consigo me lembrar nenhum arquirrival do Vasco. O Vasco não... Quer dizer, quando eu lembro, eu tenho uma vaga ideia, assim, mas não consigo me lembrar. Assim, que incomoda, porque arquirrival é alguma coisa que incomoda, né? E geralmente eu não tenho grandes incômodos no futebol. Puta, o Grêmio. É claro que eu gosto de ver o Grêmio perder. Mas também aí vou fazer uma certa crítica ao bairrismo carioca e paulista. Eu sinto muita falta de ter um pouco... O futebol gaúcho parece que é um outro esporte para o paulista e para o carioca. E então, às vezes, eu até finjo que não tô, mas às vezes eu gosto que o Grêmio ganhe um pouco para o futebol gaúcho estar em cima. Eu acho que nesses últimos anos, o futebol gaúcho não ganhou, mas os dois últimos segundo colocados foi Inter e Grêmio. O nosso inimigo de estimação é o Palmeiras.
O Corinthians não existe sem o Palmeiras e o Palmeiras não existe sem o Corinthians. Você tem uma massa corintiana, por exemplo, que não dá para falar de torcida, não dá para brigar com a torcida do Corinthians. Eu gostaria de ter nascido corintiano, mas graças a Deus eu tive educação. Agora, não dá para entrar no mérito da torcida, né? A Fiel emociona qualquer um, né? Tu olha, vê aqueles caras coitadinhos ali, sobrevivendo amarguradamente, tu fica emocionado. Sou absolutamente, totalmente corintiano, totalmente sem senso crítico, como todos nós corintianos, e com aquela noção de infinita e absoluta superioridade que nós corintianos temos em relação aos outros. Isso corintianos de todas as atividades, não só publicitários. Apesar que nos publicitários tem muitos casos de profissionais que poderiam ser verdadeiramente esplêndidos e só não chegam a essa perfeição por não serem corintianos. Caso, por exemplo, aqui na W do Paulo Gregorassi, um grande nome da mídia brasileira, que podia ser praticamente um profissional perfeito, mas coitado, ele é palmeirense, é na trave do muito bom. Fábio Fernandes, grande criador. Puxa vida, um profissional magnífico, mas infelizmente vascaíno, não consegue ser tão sensacional como ele seria. Eu acho que uma das coisas mais gostosas do futebol é a brincadeira entre amigos, né? Um mexer com o outro, tem hora que você está por cima né? Tem horas que você está por baixo, né? Principalmente se você não for vascaíno, você está mais por baixo do que por cima. Hoje, na verdade, eu mais ouço, né? Porque a fase do meu time, claro, está me sujeitando a ouvir coisas que normalmente eu não ouvia alguns anos atrás. Tenho amigos são paulinos e corintianos, e esses são os piores, obviamente, né? São aqueles que se divertem com a desgraça alheia. Eu já fiz isso também, não posso reclamar. Porque deve ser difícil ser corintiano, palmeirense e tal, e ter filho pequeno, né? Pô, porque o que tem de história do moleque chegar na escola e virar São Paulino ou chegar em casa, pai, por que eu não sou São Paulino? Graças a Deus a gente não passa por isso, não. O Palmeiras já foi um clube que deu mais alegrias do que vem dando ultimamente. Mas glorioso será sempre. Quando o seu time perde para um arquirrival, por exemplo, para o Corinthians, é natural que no dia seguinte aquelas pessoas que inclusive não te veem há muito tempo lembrem de você e mandam um oi, sempre carregado de ironia, e falam que estão com saudades, e dependendo do placar eles mandam 1, 2 ou 3 abraços, aquela coisa assim, né? Isso é natural. É divertido provocar algumas pessoas assim. No Twitter rola muita coisa engraçada, tem um povo que provoca muito o Átila Francucci, que é um famoso palmeirense. Então ele é divertido bagunçar um pouco com eles, mas a gente tenta não arrumar briga com ninguém, né? Principalmente gremista e colorado, cara, tem uma rixa, porque não adianta assim, o cara é São Paulino, ele xinga o corintiano, ou xinga o palmeirense, ou xinga o santista. Não, lá é Inter ou Grêmio. Então os meus amigos gaúchos têm duas facções quando tem qualquer jogo. Basta acabar um jogo que chove e-mail ou de um lado ou de outro, xingando um ou outro. Mas eu não entro muito nessa, assim, porque eu acho que faz parte todo mundo ser cegamente apaixonado pelo seu clube. A paixão do torcedor brasileiro pelo futebol, no futebol brasileiro, é incomparável em qualquer lugar do mundo. Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta